vida, cabeça pra cima. Olá, muito bom estar com você em todos os programas Cabeça para Cima. Um momento de encontro agradável, quando a gente pode entrar na sua casa e conversar com você sobre temas importantes que informam, que orientam e que edificam a sua vida. Nossa mensagem de todos os dias e mensagem especial é para aqueles que já entenderam o tamanho do desafio da Rede Boas Novas de televisão de poder estar oferecendo 24 horas de uma programação agradável, de uma programação cristã, de uma programação que edifica e abençoa vidas. Esses nossos queridos semeadores, eu quero aqui agradecer, dizer a você que nós também oramos por você e que pedimos a Deus que Ele possa reconhecer os desejos do seu coração, atender esses desejos e que você tenha uma vida plena e abundante. E você que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado pela nossa programação, está esperando o quê para se tornar um semeador? Liga agora o 21-26300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem para o exército de semeadores de Boas Novas. Não fica com a bênção só para você, vem abençoar outras vidas, assim como você tem sido abençoado. 21-26300 ou www.boasnovas.tv é o endereço certo para que você possa se tornar um semeador. Nós também oramos por você todos os dias, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele possa fazer resplandecer o rosto sobre ti, que Ele te dê paz e abundância naquilo que você precisar. Deus abençoe você. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um assunto muito gostoso, muito bacana. É notório que o mercado de literatura cristã, ele cresceu de maneira significativa nos últimos anos, isso um crescimento em todas as suas facetas. A consequência natural desse crescimento é que a literatura cristã, ela passou a ocupar uma posição de destaque, uma posição mais importante nas prateleiras de toda a rede de distribuição do mercado em geral, inclusive nas grandes livrarias. E muitos dos autores, eles já conquistaram a tão desejada posição de seus títulos serem chamados de best-sellers, além de ganharem prêmios importantes. Contudo, as pesquisas ainda indicam uma coisa interessante. Apesar de todo esse crescimento, o leitor continua ávido por uma literatura que fale sobre fé. Vamos entender um pouquinho mais desse negócio? Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre literatura cristã. Começamos com o nosso informativo e gente muito especial no programa de hoje para nos ajudar nesse entendimento e nessa reflexão. A transformação religiosa pela qual o Brasil vem passando expõe uma mudança cultural significante na formação da sociedade brasileira. O crescimento dos evangélicos caminha lado a lado com o crescimento econômico do país, porém sem relação direta. Atualmente, segundo dados do IBGE, os evangélicos no Brasil chegaram a 20% da população, alcançando algo próximo a 40 milhões de pessoas. Isso explica, em parte, o crescimento do mercado de produtos ligados à fé, como as obras literárias cristãs. A Câmara Brasileira do Livro comprovou o crescimento neste nicho de mercado, que até 2012 teve um aumento de aproximadamente 14% em relação ao ano anterior. As publicações faturaram mais de 479 milhões de reais. Pois é, né? Um mercado interessante, um mercado da literatura cristã e que ele começa a ter o lugar que merece e onde ele merece. Mas o que aconteceu com esse mercado? O que proporcionou essa virada? Por que nós conseguimos efetivamente conquistar os lugares de destaque na rede de distribuição? Vamos entender esse negócio? Para nos ajudar nessa história, recebo aqui no estúdio hoje o William Douglas, ele que é escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, é também editor da Ímpetus Editora e vendeu mais de 1 milhão de livros. Ele tem 45 livros publicados. Olha só, que honra recebê-lo aqui no Cabeça para Cima, William. A honra é minha poder bater esse papo contigo e com todos os telespectadores que estão conosco agora. Bacana.
Você é escritor e é também um livreiro. Você é um distribuidor também, é isso? Está dos dois lados? Eu estou em todos os lados, na verdade. Bem, eu comecei como leitor. Se eu cheguei aonde eu cheguei hoje, eu sou juiz federal no Rio de Janeiro, sou professor, tenho mestrado, tenho vários livros, tenho um trabalho secular grande na área de educação. E se eu cheguei a isso é porque eu li muitos livros. Bacana. Então, se a gente vai falar de mercado editorial, de sucesso de trabalho, eu sou primeiro um leitor. E é muito comum, as pessoas ou querem escrever seu livro, aquela história de ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Então, eu queria virar escritor, ninguém quis publicar o meu livro. Eu publiquei o meu livro sozinho, deu certo, pela graça de Deus. Então, isso acabou fazendo com que eu virasse dono de editora, mas porque ninguém queria publicar meu livro. O único jeito de publicar meu livro foi eu ser o dono da editora, porque eu disse sim pro autor. E aí, daí, surgiu o livro e eu comecei a ser procurado por outras editoras porque a gente criou um novo nicho editorial. Então, eu acabei tendo esse privilégio de, no mercado secular, trabalhar com todas essas áreas. Escritor, editor, comecei a procurar outras pessoas e depois de ter sucesso no mercado secular, que é onde eu sou mais conhecido, eu escrevi junto com Rubens Teixeira, que vai ser apresentado daqui a pouco, um livro sobre a Bíblia, mas a grande diferença é que não foi um livro escrito para crentes, foi um livro escrito para o mercado. Porque eu penso o mercado, o meu pensamento não é algo voltado para a igreja, nada contra isso, mas o lugar onde eu trabalho é o mercado. Eu escrevi um livro de Bíblia para o mercado, foi uma revolução e isso fez com que eu acabasse ficando conhecido agora também no mercado evangélico. Bacana, vamos já conversar um pouquinho mais. Fiquei curiosa numa coisa, já sei que você escreveu um livro, já plantou uma árvore? Já plantei a árvore e já tive 3 filhos. Ah, maravilha! Maravilha, isso aí. E olha, a gente completa o nosso time de hoje, o Rubens Teixeira, ele que é escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. É também um autor de sucesso, ele está entre os mais vendidos de 2014 e ganhou o prêmio Tesouro Nacional em 2007. Caramba, que bom tê-lo aqui, hoje no Cabeça para Cima. A honra é minha, Celeste, estar com você aqui, William Douglas, meu amigo, meu irmão, companheiro, coautor de 2 livros muito vendidos, né? E com nossos telespectadores, para falar um pouco sobre essa questão, porque o telespectador que conhece a gente lendo os livros ou até mesmo assistindo perguntas objetivas, às vezes não tem noção de algumas questões que nós vamos colocar aqui. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, né? E ser escritor é algo que traz a grande satisfação de um escritor é ele conseguir passar para as pessoas o que ele tem de melhor sobre determinado assunto. Isso é muito importante, porque ser escritor, sobretudo, tem que ser sincero. Não adianta o camarada escrever algo, colocar ali no papel e depois, lá na frente, ele falar alguma coisa diferente. Então, ele ser sincero, falar o que ele gostaria de dizer para ajudar as pessoas e sabendo que muitas pessoas talvez não queiram ler o que ele vai escrever ou até eventualmente discorde, mas pelo bem que ele causa aquelas pessoas que leem, aí vale a pena escrever. E o nosso livro, o William Douglas já falou, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que é um livro que já foi primeiro colocado em todos os rankings do Brasil e está sendo lançado em várias partes do mundo. É um livro que tem mudado a vida de muitas pessoas e nós apontamos 2 aspectos relevantes. O primeiro deles é que a gente fala da Bíblia para pessoas que não leem a Bíblia. A gente apresenta a Bíblia para as pessoas que não leem a Bíblia. O livro tem menos de 200 páginas e mais de 200 citações bíblicas. Dá uma média de mais de uma citação por página. E, por outro lado, nós ajudamos os cristãos, as pessoas que conhecem a Bíblia, a serem melhores no seu trabalho, na sua vida pessoal. E Sociedade com Deus, que a sequência dele tem o mesmo tom, embora tenha um perfil um pouco diferente. Enfim, é realmente espetacular a gente poder juntar tudo que a gente tem, que a gente reuniu ao longo da vida. O William Douglas falou acerca de ele ter lido muito. Não tem como você querer escrever sem você ler muito. Então, ali é o fruto de um conjunto de pesquisa, de experiência ao longo da vida. E isso não só faz bem para nós, porque nós recebemos depoimentos de muitas pessoas do Brasil e até do exterior acerca das nossas obras. E isso é bom saber que a gente está influenciando muita gente do ponto de vista positivo. E detalhe, usando a Bíblia.
Sem dúvida. Eu acho que essa coisa da gente poder influenciar pessoas para que elas possam ter uma vida melhor é fantástico, né? Não tem preço, é algo extraordinário. E o livro, ele cumpre esse papel de uma maneira maravilhosa, né? Porque o livro desenvolve o pensamento, o livro desenvolve as pessoas, o livro traz reflexão. Eu adoro ler também, realmente gosto muito de ler. E eu acho que é uma coisa extraordinária. Escrever um livro também é uma coisa extraordinária. Parabéns a vocês que também são escritores. Me diz uma coisa, Rubens, você é mais focado no mercado evangélico ou também tem uma literatura mais diversificada? Celeste, eu sou evangélico e bem conhecido até no meio evangélico, né? Porque eu sempre escrevi artigos evangélicos, atuei dentro das igrejas evangélicas e sou criado no evangelho e sempre frequentei igrejas evangélicas. Mas a minha atuação profissional e pessoal é fortemente no meio secular. Então, por quê? Só de universidade eu tenho 21 anos de cursos acadêmicos. Então, tem muita frequência, não só como professor ou como aluno de universidades. Também eu sou comentarista de rádios seculares, de assuntos relacionados à economia, direito, enfim. Quando teve o acidente nuclear do Japão, eu tive em 2 emissoras de televisão e seculares falando. Então, eu tenho uma atividade secular muito intensa. Aliás, a minha participação em mídias radiofônicas é predominantemente em rádio secular. Então, as pessoas lá, elas não sabem, alguns que sabem não me identificam como evangélico, porque o assunto lá é economia, direito, engenharia, são outros assuntos que não são relacionados à nossa fé. Né? São assuntos seculares. Agora, uma coisa interessante e fundamental é que se alguém pretende que a sua mensagem chegue a algum lugar, essa pessoa deve estar preparado para entrar naquele lugar. Então, se o objetivo de uma literatura cristã, uma literatura gospel, é falar para as pessoas evangélicas, é só escrever os assuntos da forma que o evangélico gosta de ler e, às vezes, dentro do contexto que eles gostam. Agora, quer transmitir uma mensagem para o meio secular, você tem que saber secularizar a sua forma de falar, mesmo que a sua mensagem seja uma mensagem de fé, eventualmente. Então, para falar para o mundo secular, não adianta. Se o mundo secular identificar assim, isso aqui é uma literatura religiosa, não é que eles não gostem da nossa fé, é porque as pessoas têm a fé de cada um e a gente tem que respeitar. Às vezes não tem interesse pelaquela leitura, né? Um livro religioso não me interessa ler. Mas se ele até considera que não é um livro religioso, mas ele começa aquela leitura, tem interesse, é algo que instiga, né, o pensamento, ele vai ler e, de repente, a mensagem chega lá, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. É isso aí. Agora, uma preocupação grande minha e do Rubens foi que o nosso livro, 25 Leis Bíblicas de Sucesso, ele não estivesse eles já estão numa livraria secular, que é um movimento que tem acontecido, tem crescido, mas a gente não queria que ele ficasse na prateleira de livros religiosos. A gente queria que ele ficasse um livro de business. A gente escreveu um livro sobre negócios, que tem Bíblia, que fala de Bíblia, mas que vai estar na prateleira de quem procura, não a prateleira de religião, porque alguma religião ele já tem ou já está interessado, mas em quem procura algo que não tem nada a ver com religião e vai saber que a Bíblia tem resposta para todas as áreas da vida e não apenas assuntos religiosos. Como é que a gente, esse mercado, né, da literatura cristã, ele deu esse salto? O que foi preciso fazer para que essa literatura desse esse salto de despertar o interesse das livrarias seculares, vamos chamar assim, né? Para que as livrarias, mesmo aquelas que vendem os produtos ou a literatura cristã, tivesse um destaque maior, uma penetração no mercado. Essa mudança foi do ponto de vista do mundo, eu vou falar até, eu não gosto muito dessa expressão, mas vou usá-la aqui hoje, o tempo todo, do mundo secular que descobriu o mundo gospel, o mundo cristão, ou também os escritores, os homens de negócios, adotaram algum tipo de estratégia para alcançar esse mercado, para abrir essas portas, para se fazer presente. Como é que foi essa grande mudança? Eu vou fazer o seguinte, eu já tenho que ir para o nosso intervalo, dou uma paradinha aqui e eu volto com essa questão com vocês, tá bom? Vamos lá.